como são os dois, o tempo tem que ser em dobro. Isso mesmo, Edileila, o tempo tem que ser dobrado. Aí, Nelson e Marilda, Edileila está falando assim, como são dois, o tempo tem que ser dobrado, tá vendo? O pessoal está mandando abraço para vocês aí, estão voltando. Obrigado aí. Sinal de Não, que estão gostando da nossa conversa, do nosso papo. E nossa, como não sim, gostar, né? você sabe que Alessandra, a a gente Andréia está voltando também. agradece a paciência de todo mundo aí, de ouvir a gente. O Os Fábio nossos Eugênio, filhos. a Fátima Queiroz, Carlos de Ah, que Faria, ótimo! Janice Rosa. Oh, grande Tô lendo amigo. alguns nomes. Angelita Encanta. Angelita Encanta, é isso mesmo? Angelita, É um contadora de prazer ter todos histórias. vocês Nossa, aqui, viu, que gente? Muito gracinha. bem-vindos. A Cecília Cruz, aqui eu não sei quem é, não sei se vocês sabem quem é, tá mandando um coraçãozinho para vocês. Cecília, beijo, viu? Tempo que a gente não se vê. Janice Rosa, eu aqui de novo. Pois é, Gracinha. gente. Que coisa boa conversar com vocês, viu? Muito bom. Marilda, a gente estava falando aí do seu livro, Asas de Algodão. Eu achei tão Meu Deus. interessante isso. Assim, a reflexão que você fez em cima desse livro, eu achei muito interessante. Da menina, né, que estava sozinha, depois descobriu a amizade. Na verdade, é um livro sobre a amizade, não é? O enredo dele, assim. Sim, Como é é que um livro foi? sobre amizade. E acaba que esse livro também tem uma história atrás da história, Opa, conta para né? nós, pode contar? Então tá, eu vou contar, com o maior prazer. Então, em 2014, deu uma loucura na minha cabeça, né? E eu falei assim, preciso fazer um curso. Aí o Nelson ficava, curso? Você preciso fazer um curso, uma oficina. Bom, de repente eu já estava lá em Sarmid, esse lugar que Nelson disse, que é uma cidade mágica para a gente, porque além de ser um pequeno país, uma pequena cidadezinha, né? Perto de Veneza, na região ali de Vitório Vêneto, ela é uma cidade que agrega um pensamento em cima da ilustração e uma escola internacional de ilustração. Então, de repente, eu fiquei com isso na cabeça e, junto com uma grande amiga ilustradora, a Rosinha, lá de Pernambuco, nós duas fomos para a Sarmid para fazer um curso de ilustração lá. Vou tentar resumir. E fizemos um curso com o Gabriel Pacheco, que é um ilustrador mexicano, incrível. E a primeira coisa que o Gabriel falou foi: é, vamos ler, né? Na verdade, ele pediu para todo mundo ler as Cidades Invisíveis, do Italo Calvino. Bom, e com essa leitura, aí é que está onde o ponto importante dessa história, né? Ele não queria que a gente ilustrasse um conto ou uma cidade daquelas cidades invisíveis. Ele queria que a gente tirasse um conceito e uma declaração daquilo que a gente leu. E foi em cima desse conceito e dessa declaração que eu criei o Asas de Algodão. Então, as cidades que eu escolhi, na verdade, eu sou toda exagerada, né? Em vez de escolher uma cidade, eu escolhi cinco. As cidades que eu escolhi, elas para mim, elas significavam o conceito que, que elas significavam para mim, era o conceito da loucura. Então, o conceito era uma palavra só. E para mim era loucura. E aí eu tinha que achar uma declaração. E a declaração que eu achei foi: loucura é não dar conta de tanta realidade. A Uau! partir disso é que eu. Então a gente achava o conceito e a declaração, e a partir disso é que a gente criava a narrativa do livro. Então a Muito gente bacana. criava. É muito bacana o processo. Bacana Eu demais. saí de lá
Vinícius, com um livro pronto. Isso foi um curso de uma semana. Então, eu tinha uma declaração. E não só sair de lá com o livro pronto, mas sair de lá com a certeza de que, hoje eu não tenho mais dúvida, de que livros são declarações. Então, Nossa, que lindo isso. você declara algo para alguém. O Nelson, sabe, quando faz a Árvore do Brasil, ele está declarando a importância, né, da preservação do meio ambiente. O Benjamin, a mesma coisa. Quando eu faço o Quatro Mãos, eu estou fazendo uma declaração de amor a uma pessoa que não morre jamais dentro de mim, né? Então, a gente está fazendo declarações o tempo todo. Quando eu fiz Fases da Lua, é a declaração de duas infâncias, que são as infâncias dos meus filhos, né? A partir de frases que eu anotei durante a infância deles, da Cecília e do Nino, eu fiz o Fases da Lua. Eu sou muito grata a ele por isso. Então, livro é declaração. Então, o tempo todo, a gente parte de algo, né, que a gente que pode morrer em nós, mas a gente faz com que ele continue. O livro que a Leilinha fez sobre o Rio Doce é uma declaração, não é Sim, mesmo? sim. Então, uma vez eu ouvi o Márcio Coelho Benjamin, falar uma coisa que também nunca saiu da minha cabeça. Que alguém perguntou por que ele pintava, por que ele produzia. Ele falou assim, eu Oi. acho... Hã? Deu uma travadinha aqui no meu. Deu? Deu, mas aí, voltou agora. Ah, tá. Então, eu estava comentando do Benja, né? Uhum, o Aí Benji. alguém pergunta, eu estava assistindo uma palestra, acho até com Janice, nesse dia, ela deve lembrar disso também. E aí alguém pergunta por que ele fazia aquele trabalho e tal, a pintura. Aí ele fala algo mais ou menos parecido com isso. Porque eu tenho uma coisa meio egípcia. Eu morro de inveja dos egípcios. Eu não quero que eu acabe, né? Então eu deixo. Então é algo mais ou menos parecido com isso. Então a gente quer, num trabalho artístico, né? Preservar aquilo, sabe? Não vou nem dizer para a eternidade, mas pelo menos para a geração seguinte, né? E os egípcios, talvez para a eternidade. Então, Eu queria, eu queria te lembrar, dentro dessa fala sua, Marida, para não perder o ponto aí, de um trabalho que você fez para L'Occitane, no Brasil. Lotane, Você tem um vídeo, né, tem um documentário sobre essa criação é, sua, lindíssima e feita na sua casa, e você fala uma frase assim, que você vive como se a vida fosse feita de ilustrações. É isso? ah, É isso que você está dizendo, assim, em outras palavras? Resumindo, é isso? eu acho que é igual, mas é diferente. Mas eu acho que é mais esse outro das declarações, eu acho que é mais assim. Eu tenho que. É para eu não acabar. É para eu Sim, deixar sim, algo. É para eu sim. deixar minha marca. Mas Agora, eu digo, a vida é feita de. Não é, como é que você fala mesmo? a vida é feita, é como se a vida fosse feita de ilustrações. Então você desenha no coração das pessoas a sua memória, a sua lembrança, você deixa, sua Ali, declaração. mas ali eu acho que eu quis dizer mais assim, em tudo eu vejo ilustração. Então, por exemplo, se eu estou andando na rua e vejo um vendedor, um pipoqueiro, um carrinho de pipoca, né? Ali mesmo, aqui perto da matriz, né, de Santa Luzia, tinha muito isso, um carrinho de pipoca encostado ali na escadaria da igreja. Aquilo para mim é uma cena de ilustração, né? Uma criança Sim. brincando com um balão é ilustração. Então, é, enquanto eu falo com você, eu vejo pela fresta aqui da Veneziana a igreja matriz, essa mesma igreja. Isso é ilustração. Na Uhum. verdade, aí é que a gente. Eu estou falando demais, eu vou dar uma pausa aqui para o Neto. Mas aí eu não Não, continuo a faz conversa. parte, é assim mesmo.
Nós Mas, Eu fomos estou numa aprendendo com conversa. ela. mas acho que, na verdade, o grande mote, e nós aprendemos muito isso ao ilustrar o Murilo Rubião, que o grande mote é a realidade, é tanta realidade que você precisa do imaginário, que você precisa da ficção. Porque a realidade, às vezes, ela é tão dura. Sabe aquela história que a gente fala assim, nossa, isso aqui é inventado demais. Mas se você for olhar a realidade, ela é muito pior. Né? Uhum. Essa ficção aqui é muito dura, essa história está muito dura, muito pesada. Olha a realidade. Né? É muito pior. E vice-versa. Às vezes você precisa da ficção para maciar aquele tanto de realidade que você vive. E a vida é bela, né? O trabalho É, a presença da arte está em colocar poesia, né? É como às vezes até você comenta de vez em quando aqui em casa, né? Falando do samba, né? O sambista, é. ele vai falar de dor, ele vai falar de que ele foi traído, ele Quem vai foi falar que traído, alguém que não tem morreu e tal, comida para mas pôr ele na cria uma casa. música que todo mundo dança, né? Você pode dançar uma tragédia, mas a É, música o eu acho samba, né, em si. incrível, né? A vida Você quer do uma morro não tragédia tem água, maior? não tem luz. Eu acho que ele Você exemplifica isso, né? quer uma tragédia maior do que a saudosa maloca, né? O pessoal derrubando a maloca lá, tô derrubando o barraco, ele tá cantando ali, tá lembrando. É É. muito legal. Então, esse é o mistério, né, de você olhar e fazer arte, né, na sequência. Uhum. Né? O Nelson, Marilda, pelo que a gente vai vendo assim na conversa aí, a Marilda é sua fã incondicional, né? Porque ela começa a falar dela e termina em você. Toda Ainda vez. bem, né? Não sei se vocês Ainda bem. repararam isso. Mas eu queria. Porque eu estou falando isso porque ela citou duas vezes o seu livro A Árvore do Brasil, É, que é um livro é. lindíssimo também. E aí, numa matéria que você fez também para uma TV, você falou uma frase assim, que me chamou muita atenção. Você falou assim: quando algo ferve na minha cabeça, se eu não usar, vira câncer. Você lembra disso que você falou? Eu lembro, eu Sério? lembro. Falou. Por exemplo, Explica para nós é essa uma, frase aí. uma ideia, né? Eu falei assim, E que uma fala do livro ideia, também, fala do livro. uma ideia é assim, né? Se eu não coloco ela para fora, ela vai virar um câncer. Então, por isso que eu não morri até hoje, entendeu? Então, eu só Você tenho, põe tudo para veio uma fora. ideia que eu ponho para fora, né? Então, esse livro, por exemplo, né, quem não conhece, né, ele é a história de uma paisagem, né, do ano de 1800, né, e onde página a página, né, eu reproduzo aquele enquadramento com mudanças de 30 em 30 anos. Então, através daí, eu vou contando a história do fim da floresta, não é? Uhum. E aí eu aproveito para dar uns pitacos de política e de, de meio ambiente, Declamação. e as pessoas vão achando que estão lendo alguma coisa e estão vendo outra. Né? Isso é E tem declaração, né, chance de Marilda? criar uma terceira. É, porque Agora, posso Pode. contar só essa Eu falei história? muito, pode. O laboratório desse livro aí. Em 1994, quando a Marilda foi na feira de Frankfurt, né, eu não quis ir porque nós tínhamos uma reserva que eu queria comprar um computador para incrementar o nosso trabalho. Então, eu não fui nessa viagem por conta disso, mas eu falei para ela, mas você vai trazer todos os livros possíveis, né, que deve trazer, e quando chegar aqui, nós vamos sentar e conversar sobre o que você viu e vamos conversar sobre a qualidade da ilustração, essas coisas, né? E num dos catálogos veio uma ilustração de um artista norueguês chamado York Miller, né? Onde ele fazia onde ele fez duas ilustrações que eram o mesmo tema, né? Era
uma época em cima e depois, uns 15 anos depois, a mesma ilustração. E eu fiquei tão admirado com o realismo, né, e a dedicação dele em construir aquela saudade. Tá? Então, e eu tive vontade de fazer, sabe aquilo que eu falei do ciúme de artista, que é um monstro? Eu falei, gente, por que eu não tive essa ideia? Olha, com ele, né? Não tem problema. Que vontade de ter tido essa ideia antes, né? Que invejinha branca, né? E eu fiquei cultuando essa ilustração. Veja bem, em 1994 que eu vi essa ilustração. E eu sempre tive uma vontade de construir uma história que tivesse essa mecânica, sabe? Mas eu não queria fazer algo porque ele já tinha feito. Né? O York Miller já tinha feito. Então, não era interessante que eu fizesse a mesma coisa. Tá? Então, eu queria contar uma história, comecei a converter aquela ideia para uma sugestão, assim, igual o Manuel falou, uma declaração, né? De um momento brasileiro, né, e tal. Mas eu não sabia como, sabe? Ou seja, 13 anos depois, eu estava indo daqui de Santa Luzia para Belo Horizonte, e no meio do caminho tinha uma retenção, né? Tinha uma retenção, e eu fui reduzindo a velocidade do carro, e de repente eu olhei do lado e eu vi uma árvore frondosa, enorme. A imagem daquela árvore me levou a lembrar da ilustração do York Miller, sabe? 20 minutos depois, quando eu cheguei em Belo Horizonte, a história daquele livro estava inteirinha na minha cabeça. Olha que legal. Esse foi o laboratório desse livro, A Árvore do Brasil. Deu um gatinho. Então, quer dizer, a Árvore do Brasil era aquela árvore que até já cortaram ela, coitada. Oh, que pena. Era a árvore que estava aqui no caminho entre Santa Luzia e Belo Horizonte e que eu via toda semana, mas teve um dia que foi especial. Essas coisas acontecem na vida da gente, né? Eu tenho uma árvore do Brasil. Eu tenho o acaso, né? Eu tenho uma árvore do Brasil também, minha, Nelson e Marildo, se vocês me permitem contar uma historinha pequena também. Tia, deixa eu contar. Pode contar. Ali no caminho entre Águas Formosas e Machacaliz, ali no norte de Minas, né, nós fizemos muito esse trajeto ali no final do ano passado, eu e a Edileila, e ali tem uma árvore belíssima. Vocês assistiram aquele filme Avatar? Não. Sim. É um filme lindíssimo também, assim, visualmente maravilhoso. Eu recomendo, viu, Marilda? Na hora que você puder, assista. É assim, uma coisa surreal. Então, nesse filme Avatar, tem uma árvore onde eles se reúnem embaixo dela, que é a Grande Mãe, que energiza toda aquela comunidade ali, né, de uma forma transcendental e tal. E essa árvore, que está entre Machacaliz e Águas Formosas, ela fica mais ou menos a uns 14 quilômetros, saindo de Águas Formosas para Machacaliz. É uma árvore lindíssima, e me lembra essa árvore do Avatar. E toda vez que eu passo lá, eu fico olhando, né? Eu mesmo dirigindo, eu fico olhando a árvore de rabo de olho, assim, fico olhando. E todo mundo que passa comigo no carro já deve estar enjoado de me ouvir falar assim, nossa, olha a minha árvore ali, que árvore maravilhosa. Ela fica num pasto. Parece que todas as árvores da floresta se abriram para ela ficar no meio de uma clareira. Ela é lindíssima, lindíssima. Eu já até postei no meu Facebook na época. Aí um dia eu passando lá de carro com a Laura. Laura é uma sobrinha neta da Edileila, minha também. Uma menina assim de 6 anos de idade, mas parece um espírito que já viveu 1 bilhão de anos. De tão esperta que ela é, assim, ela tira as coisas da cartola, sabe? Aí eu todo empolgado, né, todo entusiasmado, falei, Laura, quando eu saí de lá da casa dela, falei, Laura, hoje eu vou te mostrar a minha árvore. E nós fomos andando e tal, eu falei, Laura, você vai ver que árvore bonita que eu vou te mostrar e tal. Fui chegando. Quando chegou, eu falei, lá, Laura, a minha árvore. Ela olhou para a árvore. Que decepção que eu tive. E ela falou, aquela ali? Aí eu fiquei sem graça e continuamos a viagem, aí eu fiquei calado, né? Aí ela estava no banco de trás, ela foi no meu ombro. Vinícius, eu achei ela bonita também, viu? Eu só não quis falar na hora,
mas eu achei ela bonita, assim, me consolando. Daria um livro, né, Nelson? Você gostava tanto, né? Pois é, daria um livro essa história, né? Então, sim, exatamente. Só essa árvore, a existência dessa árvore, já é um livro para você. Não é? Faz É, parte, sim, né? sim. Nelson, deixa eu ler uma coisinha que foi escrita aqui. É até uma pergunta que foi feita aqui pela Marlene Peretti, é isso mesmo? Sim, a Marlene! Marlene, Ai, abraço, Ela, Marlene. ela pergunta assim: é diferente o processo criativo de vocês quando é outro autor? Aí, uma pergunta legal, ai, hein? muito Ah, bom, muito bom. Como é que é ele isso? é mais. Responde Vai. você que eu já falei muito agora. Tá? Vocês Tá. ilustram por encomenda? A pessoa fala assim, faz isso, ou você, não, peraí. Aí nessa parte você não entra, não, porque aqui é meu campo, eu não permito essa intervenção aí, não. Aqui é eu. Não. Como é que é? Então, a encomenda, né, em si, é a editora, né? É quando a editora fala, tem um texto, pensei em você, então tem o editor vai ter esse olhar. Eu falo que ele vai ser um maestro, né? Ele vai reger aquela orquestra, né? O autor, o ilustrador. Agora, outras vezes, o autor fala, eu gostaria que, sei lá, que o Nelson ilustrasse, eu gostaria que enfim, que a Cissa Fittipaldi ilustrasse, que a Mariana Massarani ilustrasse. Então, o autor também pode indicar, ele tem essa liberdade. Mas é muito curioso, porque os autores, né, de literatura infantil, e acho que cada vez mais, pelo menos eu sinto que hoje, então, mais ainda, eles sabem que vai ter um trabalho de criação ali, um coautor, vamos dizer assim, né? Uhum, Então não tem essa não tem não eu nunca tive assim essa interferência, né? Lógico que às vezes tem algum autor que fala, mas eu gostaria sim daquele caminho. Aí o editor vai tentar conversar ali, né? Fazer essa regência, né? uhum, E porque o que acontece? É um trabalho de confiança também. Então, claro. você tem texto, eu até ilustrei uma grande amiga em comum, né, minha e da Marlene Pereira, que é a Gabriela Romeu, uma escritora muito querida. Eu ilustrei um livro da Gabi, e esse livro da Gabi foi indicado por ela. Ela falou: eu gostaria que a Marilda fizesse. Saiu pela Companhia das Letras. E aí, o que acontece? É, é um livro que eu vou dizer assim, que é um outro tipo de fantasia, de sonho, que você vai entrar na história do outro, Que não é né? sua, né? É muito instigante, sim. Uhum, Eu gosto de fazer. Eu acho que é importante para você também imaginar outros mundos, outras leituras. E, e às vezes é até o livro autoral, ele é até mais sofrido, ele é até mais trabalhoso. E aquilo que eu acho, às vezes, não sei o que você acha, que o livro autoral, às vezes a gente é muito exigente com a gente mesmo. Então você faz, refaz, faz, refaz. O livro, quando o texto chega pronto, você tem uma coisa mais confortável. Flui, sabe? O ombro faz assim, né? Essa parte está vencida e tal. Eu vou a partir dessa parte. Então, eu mas, por outro gosto lado, tem uma dessa. outra responsabilidade, né, Marilda? Que você precisa fazer esse Claro. exercício também de entrar na história, no enredo, né, do autor, né? Você tira o peso de um lado e põe do outro também, né? Exatamente. Mas eu acho que tem também isso, porque na ilustração, Vinícius, acho que a grande sacada é não ser, como eu digo, não ser literal, não legendar o texto.
A Uhum. ilustração não é para legendar o texto. Pelo contrário, ela é para te dar uma outra narrativa, muitas vezes. Fazer pensar, é isso? Não é só fazer pensar. Por exemplo, aí a gente vai entrando até no conceito de livro ilustrado, né? É Uhum. como eu tenho um código, que é o verbal, e outro código, que é a imagem. Então, você vai fazer esse casamento aqui. Então, muitas vezes, você pode, na imagem, falar aquilo que não está no texto, Sim. ou vice-versa. Ou pode Na ampliar o que, imagem, né? você pode, como se diz, você pode negar aquilo que está no texto, sabe? Você pode é, Ampliar. reduzir, não é nem reduzir, Ah, tá. mas você vai dar uma outra versão. Sim. Então, o texto, o livro ilustrado é esse grande desafio. É você criar narrativa, né? Mas que elas vão conversar entre si e vão fazer sentido estando juntas, entendeu? Elas vão fazer sentido com essa aproximação. Na verdade, essa assim, é uma postura que a gente tem com o livro ilustrado, de que quando a gente recebe um texto, o texto está pronto. Né? Uhum. Então, o texto tem uma narrativa, tem início, meio e fim. Né? E se a ilustração for seguir a narrativa do texto, não interessa. Porque já está ali. A história Já está já está ali. escrito, né? Uhum. Está com Então, outro grafismo, mas já está ali, né? então assim, a ilustração é um desafio. A ilustração cria um segundo desafio, que é um desafio até para nós, porque nós temos que seguir a história, mas a gente não pode dizer o que o texto já diz, porque o texto já diz. Então nós temos que criar uma outra estratégia. A segunda estratégia é pensar como autor de imagem. Uhum. Ou seja, o editor que nos contrata, ele sabe que ele vai ter um problema. Tem uma solução e um problema, tem um pacote E um duplo, né? problema que eu não queria ter. Porque lembra que eu falei, que a gente falou? Não, é assim. Que, ó, o escritor, o editor, o ilustrador. Aqui tem duas vaidades muito fortes, duas intenções muito claras, duas autorias, dois autores, né? E o editor também, ele tem uma parceria, ele tem uma porcentagem de autoria, porque ele está administrando, ele refletiu para escolher o ilustrador. Uhum. Né? Ele sabe que a resposta do ilustrador vai gratificar, vai fortalecer o texto, porque até então o escritor não tem um livro, ele tem um texto, ele tem uma história. Sim. Né? O editor e o ilustrador, os três juntos, é que vão formar o livro. Né? É complicado isso aí, Bom, né? aí entra os conflitos, né? Assim, aí entra os conflitos, porque, por exemplo, quem me contrata sabe que vai ter problema. Porque eu vou brigar para ter uma assinatura, para eu contar a minha história naquela ilustração. Né? Foi o que eu fiz no Se os Tubarões Fossem Homens. Né? Que conta, que tem exatamente, ó, a nós aí. Né? Que conta uma história e eu contei uma outra história na ilustração. E os dois elementos formam o livro. E, no caso, o editor, né, que é o Marcelo Delanhol, entendeu perfeitamente que um livro contém duas histórias. Tá? Legal. Uma no texto e outra na imagem. Quem ganha com isso?
o leitor, Uhum. não é? A Edileila... Quer dizer, a reflexão que o leitor é levado a ter, sabe, é saudável, né? Além do Claro. que, assim, trabalhar a ilustração, né? Pelo menos eu penso isso, assim, que o leitor ele tem que ter um momento de deleite quando ele abre a página. Uhum. Ele tem que curtir a ilustração, ele tem que curtir as cores, sabe, a encenação, a profundidade, a perspectiva, tudo aquilo. Ele tem que curtir, sabe? Assim eu fiz o leitor. Sabe? Legal. Pelo prazer da imagem. Né? E essa... E por isso aí eu vou recontando uma outra história que interessa a ideia do livro. Sabe? Eu acho que, então, no meu entender, a história se fecha. Sabe? A história de criar um livro se fecha. Muito legal isso Com aí. dois autores. O autor do texto e o autor da imagem. Muito legal isso. E o editor que se vire, né? Ele se vê. Ele se vira para coordenar isso aí, para apaziguar. Porque, na verdade, também, assim, vai criar para o editor um estímulo, né, para colocar o livro no mercado. Claro, claro. Né? Quanto Então, mais é um rico o trabalho, né? Quanto mais rico, quanto mais houver contribuições, colaborações positivas, né? Todo o trabalho é o que engrandece, né? Deixa eu fazer uma invejinha aqui, Nelson. Fazer uma invejinha para quem está nos assistindo aqui. Aqui, gente, ó. Eu tenho... Tá vendo aqui, ó? Autografado, desenhado, né, por Nelson, para os queridos Vinícius e Edileila no dia do casamento da Maria e do Pedro, tá vendo? Foi uma ocasião que eles estiveram aqui na nossa casa. Foi assim, foi só uma noite, né, que a gente teve a oportunidade de conversar e tomar um vinho e bater um papo assim, com tranquilidade. Fiz esse autógrafo na sua casa, aquela delícia de casa. Foi. Pouco antes da gente ir para o casamento. Pois é. E naquele dia foi um dia de relaxamento de vocês, né? Porque até você tinha relatado assim que era a primeira vez que vocês faziam uma viagem mais longa e você dirigindo, né? Foi um dia assim mais light, foi uma experiência mais light, né? Eu queria tocar nesse ponto aqui que você falou, Nelson, quando você falou desse livro, que a Edileila citou ele aqui agora também. Deixa eu até ler alguns comentários aqui, posso? Pode, claro. Vocês me permitem aqui? Cadê aqui? Começar aqui pelo Carlos de Farias, 2013. Fala assim, quase a história paralela completando o livro. Né? A narrativa e a ilustração. Né? A Marlene Pereira, desculpa Marlene, eu falei Peretti, tá? É porque eu achei que o T tinha cortado o seu nome. A Mariudinha me corrigiu, é Pereira. Acontece isso comigo muito, viu? Desculpa aí. Obrigado, eu acho lindo esse desafio. É isso que engrandece a obra. Legal, hein, Marlene? O desafio, né, de ilustrar a obra de outro. Janice Rosa diz que é muito legal isso. Está falando que tem vários livros de vocês também. E a Edileila fez um comentário aqui, mais acima. Ele fala assim, dá uma abertura para outros olhares, né, você fazer isso em conjunto, né? Uhum. No livro Se os Tubarões Fossem Homens, isso acontece. A Edileila antecipou a sua fala aqui, viu, Nelson? Ela está ligada aqui na nossa fala, viu? O Juliano artista aqui, né? Ele falou que está anotando todas as dicas aqui também, que está aprendendo muito, né? E outras pessoas mais comentando aqui. Infelizmente, gente, não dá para a gente ler para todo mundo. Ler todos os comentários, mas eu agradeço aqui os comentários de vocês. Continuem, tá? Porque a gente vai falando e as letras vão passando e aí a gente perde um pouquinho. Eu fico com medo de tocar em alguma coisa aqui e derrubar tudo, né? E perder essa oportunidade. Acho que Se os Tubarões Fossem Homens é um livro que
que deu uma... Não vou dizer que passou uma rasteira na gente, mas deu uma sacudida na gente, né? É mesmo? Porque quando o Nelson fez... Porque o texto é do Brecht, né? É um... Vamos dizer assim, é um libelo contra o fascismo, né? É um manifesto contra o fascismo, a história, o texto. E quando o texto chegou, foi antes das eleições de 2018, e o Nelson ilustrou, acho que você levou 2 anos para fazer, né? Ou 1 ano e meio, não sei. Quando o livro ficou pronto, foi logo depois das eleições. E assim, como encaixou, como que o que estava no livro é o retrato mesmo do Exatamente. país fascista. Encaixou com a nossa tragédia, né? Assim, Então, mas aquela história, assim, né? Que uma pergunta que você fez aí atrás, quando quando eu criei as ilustrações desse livro, né? Se os tubarões fossem homens, nós ainda vivíamos um período democrático, né? Mas então não havia muito o porquê de eu politizar a ilustração do livro. Mas Uhum. eu politizei porque eu pensei assim que a opressão do Estado sobre o indivíduo é algo condenado. diário, é algo que ocorre você estando vivendo num país democrático ou não. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, não é? Então, ou seja, nós temos que lutar por uma liberdade sempre, estarmos sempre atentos, mesmo que o governo seja um governo democrático, né? Governos têm que ser vigiados, tá? Seja ele de que cor for. Tá? Então, esse livro é muito baseado nisso, assim, de que se aqui estávamos bem e não sabíamos, né? Em outros países não. Né? Uhum. Então, essa história da opressão do ser humano sobre o ser humano, ela é uma constante. Né? Então, então, pegando assim todo o histórico de Bertolt Brecht, né? A história de vida dele e o que ele trabalhou toda uma vida, né? É exatamente isso, né? A opressão do ser humano sobre o ser humano. Ele sempre trabalhou isso, né? É. Então, foi isso que me inspirou a criar uma outra história. Uma história que nos dizia respeito. Uhum. Tá? Né? Você, em Então, cima de uma história que já existia, você deu uma roupagem nova que leva a uma outra reflexão também, seria isso? Ou exatamente. amplia a reflexão, né? Exatamente. É isso que nós discutimos muito aqui em termos assim, de ilustração, né? Uhum. O que é a ilustração, o que é a narrativa, né? O que é você recontar uma história, né? Até voltando um pouco aí à pergunta da Marlene, né? A nossa insistência, o nosso trabalho e a nossa postura é sempre essa, de recontar as histórias em texto. Eu, Então, assim, pegar esse gancho e, e projetar no livro, quer dizer, dar essa outra roupagem ao livro. eu acho Que o livro saia do próprio livro, entendeu? E eu acho também, enquanto o Nelson estava falando, eu fiquei pensando aqui que é um registro dos incômodos também. Então, esse livro, né, é um incômodo da vida inteira, dessa opressão que o Brecht viveu. E que o Nelson politizou, porque mesmo a gente estando vivendo sobre um governo democrático, né, nem todo mundo estava vivendo estava vivendo um período de bonança, nem todo mundo. Pelo Uhum. contrário, né? O que a gente
sabe é que a democracia existia para algumas pessoas, para tantas outras não. Hoje não existe para ninguém, né? E aí, o que eu fico pensando é que o livro é o espaço do incômodo também. Eu vou contar até um livro que vai sair agora, em junho, né? Oba! Que é o Marpode. É o meu livro recente, o último que vai sair. Ele vai sair numa edição, vamos dizer assim, não é inédita, uma edição fechada, vamos dizer assim, né? Em primeira mão para o clube de leitura, para o clube Leiturinha, lá de Poços de Caldas, né? Para os assinantes do Leiturinha. Acho que esse mês de junho já vai para as casas das crianças. Mas, enfim, esse livro era um livro para crianças pequenas, né? E era um livro que o tema era cor, era sobre cor. Eu fiz esse projeto, cor. Eu fiz esse projeto e tal, e nunca que eu ia imaginar que eu ia precisar de colocar no livro algo como o que eu coloquei, que é afirmar que a Terra não é plana. Então é um livro sobre cor, mas de repente... Que desafio, hein? Então, eu nunca imaginei que eu ia precisar de falar disso, sabe? Em toda a minha vida, né? Aquela coisa das verdades determinadas, que a Terra é redonda, sempre foi. E aí, o livro, a história, é como que algumas coisas são, por exemplo, são de uma cor X, em duas cenas do livro. As crianças estão vendo uma árvore, né, com frutas verdes, depois a gente sabe que é uma macieira, mas estão vendo uma árvore com as frutas verdes, aí ela fala, mas daqui a algumas semanas serão vermelhas. Então é um livro também, é uma história também sobre transformações, né? De repente tem a lagarta listada, mas daqui a algumas semanas vai voar multicolorida, vai virar borboleta. Você vira a página do livro, você vê a outra cena. Enfim, ele segue desse jeito. Até que num ponto eu coloco a Terra, os personagens, né? Estão vestidos de astronauta, vendo a Terra lá do longe, né? E falando, ela é marrom, mas de longe, quando eles são astronautas, ela é azul e jamais plana. Que legal. Quando eu ia precisar de dizer isso no livro? Então, o livro, aí eu acho que de novo, a história da declaração, mas também de documento. Né? De um documento daquilo que te incomoda, do seu incômodo. Do momento então, também, né? Você tá nervoso com aquilo, com uma injustiça. Faça um livro, entendeu? É o espaço mais democrático que existe, é o da folha em branco. Né? Exatamente. Eu costumo dizer, o objeto mais democrático é o livro. Exatamente. Você tem um pensamento, você tem uma folha em branco, você expõe. Então, hoje a gente está vivendo, né? Publicar é outra história. mas o que te impede de você expor um pensamento? Claro. Nada te impede, o papel está ali, né? Você vai fazê-lo em forma de palavras ou em forma de imagens. Eu gosto muito de uma frase que você fala, que é: todos os livros já foram feitos. Né? Só falta o próximo. Tá vendo? As frases. Enquanto o ser humano estiver pensando, o livro vai existir. Oi, é por isso que eu fico aqui pensando também. Só pensando todos os dias. Marilda, Nelson, nós estamos caminhando para o segundo final da nossa conversa aqui. Já tem quase 2 horas que nós estamos conversando aqui, nesse papo agradabilíssimo, prazeroso. E aí eu queria caminhando para o final com vocês aqui, deixando
uma pergunta para vocês me responderem, mas é mais ligado a um trabalho da Marilda. Porque a Marilda fez a História Sem Fim. Né, Marilda? Você fez a História Sem Fim, o seu livro, um livro muito bacana, também gostei demais. Está aí, a História Sem Fim. E aí eu pergunto para vocês dois, como artistas, como sensíveis que são, como ilustradores que ilustram a nossa vida, os nossos olhos, os nossos corações. Essa história que nós estamos vivendo agora no mundo, essa pandemia, essa loucura que está aí política, esse afloramento da percepção das desigualdades sociais, raciais, essa história vai ter fim? E como é que vai ser o fim dela, se é que vai haver? Como é que é a percepção de vocês com relação a isso? Olha, ontem, quando eu vi aquela estátua, né, do traficante de escravos lá em Bristol, sendo julgada no rio ou mar, não sei, eu comecei a pensar que a história é reinventada. Então, a história da exploração, né, a história da opressão, ela tem que ter fim. Agora, ela é reinventada. Eu me preocupo imensamente, vocês sabem, né, com a história dos povos indígenas. Essa eu temo imensamente. Ela não vai ter fim, mas aí eu começo a pensar no que o Krenak está sempre falando, né? Que a gente vai ter que de alguma forma, levantar o céu, né? Empurrar. Ele tem uma expressão que ele conta de uma beleza que eu não vou saber aqui repetir. Mas acho que a gente vai ter que reinventar. E como diz lá a música, né, do Caetano, aí a gente vai ver que o óbvio, nós deixamos morrer tudo, e era tudo tão óbvio, Então hoje até para comer milho a gente tem medo, porque a semente é transgênica. Então o negócio é isso. Na hora que a gente começar a ver que o óbvio estava do nosso lado o tempo todo, e nós fizemos assim com ele, né? Pisamos e massacramos, aí eu não sei. Não vai ter fim, mas vai ter que ter uma reinvenção. Isso foi demonstrado muito ontem, né, nas ruas, né? Porque, apesar de todo o risco, muitas pessoas foram para as ruas mostrar que nós estamos aqui. Também. Né? Que a consciência não pode ser transformada tão absurdamente, né, da forma como estão tentando fazer. Né? Uhum. Eu sei que a Marilda, de vez em quando, ela fala uma coisa. Como é que é, Marilda? Tá difícil. Tá difícil. Eu falo assim, não, mas eu falo assim, não, dá trabalho. Dá trabalho. Falo, como é que é, gente? Eu até esqueci o que eu falo. Também não lembro agora. Não é difícil. Eu falo para ela que as coisas não são difíceis, mas que dão um trabalho. Né? Mas nós vamos ter esse trabalho para revirar a vida. Essa palavra que a Marilda usou, ela explica muito. A gente vai ter que reinventar e nós vamos virar essa página. Nós vamos, porque não pode a sordidez ter um projeto de vida melhor do que o nosso. Claro. Tudo que nós falamos aqui é um projeto de vida, sabe? E esse projeto de vida, muitos, assim, todos que estão nos assistindo agora, têm, sabe? E por extensão, milhões têm essa ideia, tem essa proposta de vida, sabe? E nós não vamos perder, nós só vamos ter muito trabalho, mas a gente vai virar essa página. O nosso projeto de vida é melhor. Tenho certeza absoluta. Muito legal. Muito legal isso que vocês estão trazendo para nós, essas reflexões todas, né? Todas elas. E vocês usaram um termo, né? Reinventar, né? E eu gosto muito desse termo também, porque o mundo precisa ser reinventado, né? Na verdade, assim, da forma como eu vejo isso aí, é que o inventor,
é uma coisa, né? O inventor é aquele erudito, né? Aquele que já está reconhecido, né? E tem um reinventador, é como se for o cantor e o cantador, né? O cantador é aquele mais popular, é aquele que busca as alternativas mais simples, né? Que conversa com o povão, conversa com as raízes, né? Eu acredito mais no reinventador desse novo mundo que assim, tá fazendo força para romper a terra, né? Essa semente está fazendo força para romper o solo e sair, mas isso aí tem a dor do parto, né? O parto da natureza, o parto do novo que está chegando por aí, né? Eu disse até hoje na rede social aí que o Brasil, em 22 de abril de 1500, o Brasil foi invadido. Os portugueses chegaram e invadiram a terra dos indígenas que aqui estavam, dos povos nativos, né? E no dia 22 de abril de 2020, o brasileiro passou a descobrir o Brasil mesmo, a partir daquela reunião fatídica lá de Brasília, né, do Ministério Total. Então, o Brasil passou a ser descoberto agora pelos brasileiros. E os brasileiros estão descobrindo as suas próprias entranhas, suas próprias mazelas, né? Vísceras, né? As vísceras, né? Nós estamos nos descobrindo agora. E parece que vai surgir coisa boa a partir daí, né? Nós vivemos em crises, né? Nós vivemos de crises em crises. A crise é justamente a dor da mudança, né? E aí a gente tira o lixo, joga fora, né? Toda crise é uma elaboração, né? Assim como a gente se alimenta e elabora um alimento, o que nutre fica no organismo, que dá saúde. O que não nutre é tirado como excremento, né? Então as crises vão acontecendo e nós estamos vivendo uma crise aí, que aquilo que não vai nutrir, não vai nos nutrir no novo mundo, vai ser jogado para fora como excremento para ser reaproveitado de alguma forma em algum lugar. Mas essas cores que vocês trazem nas escritas de vocês, nos livros, na fala de vocês, nesse perfume que vocês exalam, né? Nessa obra de vocês que é maravilhosa, certamente não sei se é um tijolo, não, mas talvez seja uma parede nessa nova construção, né, de um mundo novo que a gente acredita que vai nascer melhor do que isso que está acontecendo aí. Eu acho que é isso. A gente tenta registrar esses nossos incômodos, porque, voltando lá no conceito, declaração e tudo mais, só a realidade é muito dura, né? Então, a gente precisa mesmo da ficção e cada vez mais... Hoje até li um texto belíssimo do Gregório do Vivier, que fala isso, que o tapete azul da sala vira um mar para a filhinha de 2 anos. Então, eu acho que as histórias são isso. Você não pode ir no mar, então mergulhe no tapete. Mas eu espero que a gente mergulhe em águas melhores. Todos nós, né? Brancos, negros, indígenas, povos remanescentes, enfim. O que a gente pensa é que tudo isso que nos guiou, que me fez ser brasileira nas ilustrações, é aquilo que eles estão querendo massacrar com botina com coturno, né? Estão querendo massacrar com seus coturnos. E isso é que a gente não pode mesmo deixar passar. A liberdade é um oxigênio, né? Sem ela, nós vamos ficar realmente sufocados. E é simbólico, então, né? É desse oxigênio que a gente precisa. É simbólico também, esse marco aí, né? Por outro lado também, eu acho que é muito interessante a gente pensar por que a natureza está fazendo isso conosco. O que no nosso lidar com a natureza está fazendo que ela retorne, né, dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que reinterpretar né, o planeta, conviver de uma outra forma com o planeta, né, porque ele está querendo limpar, né?
fazer uma limpeza, e nós estamos juntos. Por que que nós estamos juntos? Não é? É isso aí. Então, Por quê, né? São as perguntas, né? Por quê? Né? Por quê? As perguntas que movem o mundo. Gente, um prazer muito grande estar com você. Você quer falar alguma coisa, Marilda? Você ia falar, eu te interrompi? Não. Eu achei que você começou... Não, achei que você tinha começado a falar uma coisa e eu te interrompi. A Marilda sempre dá a impressão de que ela quer falar alguma coisa, porque ela quer falar alguma coisa, mas que coisa boa. tem uma hora que a gente tem que descansar, né, Marilda? Coisa Não, boa. um espaço maravilhoso que você cedeu para gente. E agradeço a todo mundo que ficou aqui. Obrigado Tá mesmo. bom? Ó, obrigado pelo convite, viu? Essa conversa, esse bate-papo, esse formato de transmissão ao vivo, eu adoro. Espaço. Adoro, né, a gente perde a formalidade, né, o formalismo. Claro, claro. Esse bate-papo, essa conversa. A gente sabe que tem um tanto de amigos aí atrás, aí, ó, né? E uma boa noite a todos. E a gente está mandando abraços e beijos. Né, como Obrigada diz, mesmo. abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Que legal. Gente, mas é isso mesmo. A nossa conversa das 9h30 é uma conversa com amigos. É isso aqui mesmo, os amigos dentro de casa, nós aqui. E é uma forma também de nós quebrarmos essa hegemonia de tantas décadas dos grandes veículos de comunicação que estão perdendo audiência para as conversas informais, que é isso que a gente está fazendo aqui. Quanta coisa que nós conversamos aqui que vocês não teriam, e eu não teria também, a oportunidade de conversar isso com tantas pessoas ao mesmo tempo, de tantos lugares diferentes, se não fosse essa maravilha que é a internet, né, que muitas vezes é usada negativamente, mas também tem um lado positivo, que é muito maior. Né? A gente já está reinventando, né, Vinícius? Oi? A gente já está? A gente já está reinventando, né? Nós estamos reinventando aí, e está sendo muito legal você conviver com o dia a dia das pessoas, dentro da casa delas, né? Nessa informalidade toda. Eu queria deixar o convite aqui para vocês, para o casal, e para todos vocês que estão nos assistindo aqui também, de diversas partes aí do Brasil, né, do exterior também, que estejam conosco todos os dias às 8h30 da manhã. Eu tenho essa conversa com vocês, comentando as notícias dos jornais do dia. São notícias fresquinhas, entre aspas, né, que estão nos jornais do dia, e a gente faz um comentário, né, com um comentário participativo também de vocês, e todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário que nós começamos às 9h30 da noite, eu estou aqui também conversando com um amigo, ou com amigos, né? E na próxima segunda-feira, no dia 15 de junho, que é a próxima segunda-feira, nós vamos ter aqui conosco o Luiz Trópia. Ele é aí de Belo Horizonte também, é um produtor cultural, membro da Comissão Mineira do Folclore, uma pessoa também fantástica, com muita bagagem, muito conhecimento na área de produção cultural, de música, de eventos. Então, temos muito a aprender com ele também. Ficam todos convidados desde já para a próxima segunda-feira. Marilda e Nelson, beijo grande para vocês. Para os meninos aí também. Cecília e Nino, obrigado pela ajuda tecnológica que vocês deram aí. E mamãe, que ficou assistindo também. Mamãe. Também, mamãe também. E vocês todos que estiveram conosco aí também, fizeram seus comentários, a participação. Eu peço desculpas de não ter podido ler todos, né, porque, né, no andar da carruagem que a gente não consegue, mas ficamos muito gratos a todos vocês aí. Estejam conosco das outras vezes e comentem. Manda esse aviãozinho, isso aqui vai ficar no IGTV também, tá? Fica gravado aí. Se quiserem assistir de novo, já fica gravado aí, tá bem? Uma boa noite para todos. Uma ótima semana. Marilda e Nelson, muito obrigado. Até logo para vocês. Fiquem todos com Deus. Coraçãozinho, né? Até logo. E tem também no podcast, Vinicast. É só procurar que encontra também as nossas conversas, tá? Podcast, Vinicast, no Spotify e nos outros aplicativos de áudio. Tchau, boa noite para todos. Boa noite. Tchau, obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês.